Para a cidade em si, a gente via nos olhos das pessoas, o brilho nos olhos, tanto das crianças que assistiam, como dos adultos. A Orquestra Jovem, ela traz um benefício muito grande para todos envolvidos no bairro, na sociedade, na comunidade. Acredito muito que os jovens hoje em dia eles precisam de lugares que tragam a arte. A arte é um direito fundamental para todas as pessoas e é importante que os jovens, assim como eu tive acesso, também tenham. Esse projeto me ajudou a conhecer a música de uma forma que eu não conhecia. Eu só sou o que sou hoje por causa da música. É isso que a orquestra me deu. Ela me deu uma identidade, me deu um jeito de ser. Quando eu via música, eu via na televisão, parecia algo inatingível, né? Mas quando a gente teve o projeto, foi algo possível. Saber que o que eu tava vendo lá na televisão, eu podia ser também, né? Porque pra mim a música, ela é tudo. Nós começamos ensinando do nada, a ler partitura, a ler notinha musical, e aí o projeto foi tomando um corpo, foi crescendo, demos um nome, na ocasião pensamos no nome, e aí nós começamos a pensar na Orquestra Jovem de Poá, que na ocasião era OJEP, para determinar, Orquestra Jovem de Poá. Foi há uns 15 anos atrás, e ela existiu, pelo menos eu estive à frente, né, desse projeto durante 8 anos. Nós iniciamos esse trabalho focado em construir dentro da cidade de Poá uma identidade musical para os jovens. Não se tinha muito incentivo, né? Mas só a boa vontade, né, de quem está dos envolvidos, e nós tínhamos na nossa mão o que era mais importante, que era as pessoas, que eram os alunos, né, da rede municipal de ensino e dos alunos que, na ocasião, faziam certas atividades dentro da cultura, como luta, dança, esporte. Paralelo existia também a Orquestra Sons da Educação, que era dirigido por um outro maestro. E aí a gente trabalhava meio que numa parceria. Por quê? Porque os jovens que começavam a aprender num projeto pela Secretaria de Educação, nas escolas, eles tinham como um foco vir para a Secretaria de Cultura. O projeto, né, Sons da Educação, é um projeto que já existia, com outras pessoas que, num determinado momento, pediram que eu assumisse. Nós conseguimos fazer uma reformulação, uma contratação de bons profissionais. Atendíamos crianças nos contraturnos das escolas, tínhamos aulas de cordas, metais, madeiras, percussão, coral, piano. Nós chegamos a ter em atendimento 1.300 crianças em 3 polos, que seria o Colégio Bortoloso, o Estância e o Walter de Almeida em Calmon Viana, 3 bairros da cidade. A orquestra hoje, atual, ela é proveniente dos Sons da Educação. O ano que eu entrei na orquestra foi em 2012. Foi um período que eu já estava um pouco afastado já da música, né? Que antes, com 8 anos, eu tinha começado a participar do projeto do Opereta, estudando violino. E como eu fiquei afastado por um tempo, eu ainda tinha essa ânsia de querer voltar a tocar. Quando surgiu a oportunidade de participar da orquestra, foi não sei, acho que foi um reencontro comigo mesmo, sabe? Quando surgiu
surgiu a oportunidade de participar na orquestra pelo projeto da escola, eu simplesmente me apaixonei. Eu comecei a orquestra desde os 12 anos. Bem assim, quando começou, né, o projeto, minha mãe me inscreveu, né, era para piano, mas depois colocou a gente para fazer violino, só tinha violino na época. E aí eu comecei a estudar dentro desse período. Eu acho que eu fui até os 16 anos. O meu primeiro maestro foi o Jackson, e depois, posteriormente, que eu me lembre, foi o Lamartina. Eu tinha mais ou menos 9 anos na música e eu entrei na orquestra mais ou menos com 11. E eu descobri o projeto por meio da escola e eu fazia parte do projeto Opereta antes de tudo. Então as pessoas aqui me indicaram para lá e acharam que eu tinha potencial para poder participar da orquestra e eu fui. O projeto começou no Walter, depois foi pro Estância, depois foi pro Bortoloso. E aí eu participei tanto do Walter quanto do Estância, né? E pude também ter a honra de ser espala da orquestra naquela época, no Estância. Ali, quando eu entrei, eu tive alguns professores, né? Foi a Sara Brandão, a Lidiane, né? Elas que estavam cuidando de mim nesse processo todo, pelo menos desse grande início, assim. Se eu não me engano, elas foram minhas professoras até o meio pro final de 2013, meados de início de 2014, que aí depois foi um tempo o Santarelli, que ele foi meu professor também. Mas nesse processo todo eu tive de maestro o Jackson, que foi o meu primeiro maestro, né? Ele cuidava mais da gente do polo do Estância, mas foi o Jackson, depois foi o Serginho e por último foi o Sandro, né? Que tá até hoje cuidando da orquestra e de todos que fazem parte. Então, eu lembro do Serginho, ele foi o maestro do início ao fim, né, do meu tempo na orquestra de Poá. Eu lembro que nos ensaios, o maestro, ele se apresentava como uma pessoa... Ele queria que a gente chegasse... Ele tinha uma expectativa para a orquestra e ele queria que a gente chegasse sempre naquela expectativa. Então, aquilo me ensinou a ter um objetivo e trabalhar até chegar no objetivo que eu quero. Então, eu lembro que ele chegava... a gente tinha os ensaios, às vezes ensaios de naipe, né? E a gente trabalhava muito, a gente trabalhava a fundo. Tem duas pessoas que eu acho que não faria sentido eu não falar delas, porque elas foram muito importantes ali, que era a tia Fran e a tia Michele, que elas sempre estavam lá pela gente, assim, quando ficava doente, quando se machucava, a corda estourava, catava no rosto, na hora de comer, na hora de ir embora, nas idas e vindas das apresentações, elas sempre estavam com a gente. E elas são umas queridas, assim, que eu sempre lembro, tenho muito carinho. Vira e mexe, a gente se encontra ou troca mensagem. Uma excelente musicista, amiga e profissional, que também me inspirou muito, foi a Maiara. Ela chegava todos os dias no ensaio com um sorrisinho no rosto. É isso que ela representava para mim. Ela representava a paixão, o fogo da paixão que nunca morre quando você toca o seu instrumento. E eu queria chegar na minha vida adulta e queria me sentir da maneira que ela se sentia. A Sara Brandão, né? Ela foi uma das que... Minha primeira professora no violino, junto com o Enoque. E foi ali que acho que fez muita diferença a maneira deles de nos tratar, de fazer a gente poder ir para cima, né? Nos impulsionar, saber que a gente pode ser alguma coisa. Não nos tratar só como um projeto, são só crianças e vamos deixar por assim, mas transformar assim a nossa mente, né? Dizer assim, uau, você pode ser alguma coisa melhor, você pode ser mais.
tô aqui desde a minha infância e agora a minha adolescência. Então eu consegui viver a maior parte da minha vida dentro da orquestra e não sei como ela seria se eu não fizesse parte de tudo isso. Depois do projeto, ainda tive oportunidade, através das aulas, através de apresentações, de participar do Teatro Municipal. Eu cheguei a subir por conta desse projeto. Eu fazia parte da Orquestra de Poá e fazia parte dos grupos sinfônicos do Guri. E em 2013, eles escolheram 4 músicos de todos os polos do Guri para irem fazer um intercâmbio na Juilliard School. E eu fui uma das escolhidas. Então, logo depois disso, em 2014, eu entrei na EMESP. Enquanto estava na EMESP, eu apliquei em 2014, fiz o teste para a audição para a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, que foi onde eu fiquei de 2014 até 2017, e os últimos 2 anos eu fiquei como chefe de naipe dos segundos violinos. Fiz meu bacharel na Royal Academy of Music, que é a Academia Real de Música de Londres. Eu fui a primeira violinista brasileira mulher, a entrar na Royal Academy of Music com uma bolsa de 100% de estudos. Então, eu fiz o meu bacharel em Londres, né, na Royal Academy. Depois fiquei por 2 anos, né, eu me graduei em 2023, depois de 2023 fiquei 2 anos trabalhando com a música, também levei música, fiz um trabalho muito próximo com crianças do espectro autista em Londres, então eu levava música para eles, né, também dava aula de música, e vou começar meu mestrado na Trinity Laban, que é mais um conservatório maravilhoso aqui na Inglaterra. Se você tira uma pessoa que está fazendo qualquer outra coisa, tirando de más influências, você entregando para ela uma aula de música, neste exemplo que estamos conversando, você está afastando ela de 1 milhão de coisas diferentes que poderiam acontecer. Você está abrindo para ela uma possibilidade de coisas extremamente diferentes que podem acontecer. E com isso, a gente começa a transformar uma vida. Eu enxergo como uma responsabilidade social também, muito, muito grande também, né? A gente hoje perdeu um pouco, esse momento do mundo, a gente perdeu um pouco da disciplina, sabe? A gente não pode disciplinar mais. E não dá para você, com um grupo, seja ele qual for, principalmente de música, não ser disciplinado esse grupo, entendeu? Então, para eles, hoje, eles chegam nos locais, uma criança que estuda música, ela chega diferente num local para se apresentar para alguém, não musicalmente, mas até para conversar com alguém, diferente de outra que não estudou, que não teve esse acesso. Infelizmente, ela não teve o acesso. Ela deveria ter e não teve, entendeu? E não tem por quê? Porque cria-se, entre aspas, uma dificuldade enorme para uma... Mas eu acho que é 100%. Isso traz um benefício para a cidade e para a comunidade muito grande, em termos de cultura, em termos de identidade, como eu disse, em termos de socialização, acho que eu falei correto. Eu lembro de alguns momentos que estávamos junto com jovens na ocasião, até fizemos um trabalho junto também com bandas, com pessoas, né, que vinham. E assim, a disciplina que a música trouxe para esses jovens, a disciplina que trazia para quem estava de fora. Então, assim, só esse fato de nos dias de hoje, a nossa educação ser tão cheia de lacunas, coloca num projeto musical. Você vê que a música vai educá-lo. A música deixa muita coisa, muita coisa. Eu estou tirando criança da rua. Não é só isso, não é só. O intuito não é esse. Eu tenho músicos aqui que tocam em grandes orquestras que passaram por aqui, que passaram pelos Sons da Educação, que passaram pela Orquestra Municipal, passaram anteriormente por outros grupos que estiveram
a meu comando, eu tenho gente que está no Teatro Municipal de São Paulo, enfim. Falando da disciplina da cultura, eu me lembro de um dia que participamos de um festival de inverno, eu acho que em Vinhedo, e nós tocamos com uma banda lá, e foi tão interessante e espontâneo que na hora que o cantor estava cantando, ele falou para o público, falou assim, olha gente, vocês já viram uma banda de rock não falar palavrão? E todo mundo riu, falou, nós estamos trabalhando com essa orquestra aqui jovem há 1 ano e meio e a gente nunca mais falou palavrão. Então, foram gestos e laços de amizade que não tem como esquecer. Eu acho que isso é o que mais, assim, me traz saudades. Eu sabia o quão importante era eu estar lá. O quanto essa representatividade de eu ser um menino retinto era eu estar lá. Surreal era pensar que eu era um menino periférico, de uma cidade pequena, que está estudando música clássica, que está frequentando espaços inimagináveis com a música, e do quão isso era necessário também para a formação dos meus amigos negros. Desde quando eu tocava nos grupos sinfônicos do Guri, tinha uma pessoa que era do Banco das Américas, e ele acompanhou o meu processo, né, porque ele soube da minha história, né? E essa mesma pessoa, quando chegou a hora, porque eu não tinha dinheiro para vir para fora, o nome dele é Thiago Fernandes, ele trabalha no Banco das Américas, ele foi a pessoa que ele me levou em 2 prédios diferentes, cada prédio com 18 andares, eu toquei em 36 andares e contei minha história no prédio do Banco das Américas, nos 2 prédios do Banco das Américas que fica na Avenida Paulista. E as pessoas contribuíram de coração. Em um dia, eu consegui arrecadar aquilo que eu precisava para poder sair do país e dar o meu chute inicial, que a gente fala. E aí, antes da pandemia, mudança de gestão, enfim, questões políticas, aconteceu que os professores deixaram de dar aula para nós, e aí a gente continuou ali, né, unindo forças dos alunos mais velhos com os mais novos, para poder, unindo melhores esforços ali para conseguir continuar com o projeto da forma com que davam, né. Enfim, o maestro Alessandro continuou com a gente também e deu toda essa força durante essa trajetória do projeto sem os professores, né. E aí o projeto acabou se transformando num conjunto de músicos que não queriam que a orquestra morresse, né? Então a gente continua ali fazendo música, né? Que é o que a gente gosta, é o que a gente vive, é o que a gente sente. Então a gente fez música sem esse intuito dos Sons da Educação, porque a gente já não tinha mais apoio político, né? É coisa que tem faltado bastante no projeto. Inclusive, estamos sem lugar para praticar música nesse momento, né? O nosso teatro está interditado. Então a gente realmente perdeu esse intuito educacional e passou, né, aos trâmites de independência ali da orquestra com as pessoas que não queriam que esse processo morresse. Aí veio a pandemia, logo em seguida, o mundo parou, e em determinado momento, em conversa com alguns ex-integrantes da orquestra das Sons da Educação, nós conseguimos juntar um grupo e começar a vir fazer música aqui. Foi criando esse outro projeto que seria a Orquestra Municipal de Poá. A Orquestra Sinfônica, ela pertence à Secretaria Municipal de Cultura de Poá. Ela é para os munícipes participarem, garotada, os músicos em geral. Os músicos todos, né, na verdade, são voluntários, não recebem nada para estar aqui. Também os instrumentos são pessoais, são deles, né? O que a prefeitura fornece até então são alguns instrumentos de percussão, as estantes, cadeira e o espaço. É importante ressaltar a importância da orquestra na vida dos jovens, que mudou a minha vida de uma forma muito positiva. Então, pela música, eu consegui conquistar coisas muito grandes. O foco que a música dá para as crianças, a concentração, o engajamento, a energia que a música proporciona é de uma relevância muito grande para o futuro. Então, acredito que o projeto foi importante para mim nesse aspecto e de tantos outros amigos meus que participaram e continuam com a gente na orquestra, quanto para novas crianças, que seria interessante se o projeto voltasse com as bases dos Sons da Educação. Me permitiu trilhar um caminho
que eu acho que hoje em dia as crianças não estão tendo essa mesma oportunidade, né? Que fez diferença pra mim, com uma questão de crescimento e amadurecimento da fase infantil até a vida adulta hoje. E eu gostaria que isso continuasse, né? Para que outras pessoas também tivessem a oportunidade de ter essa mesma vivência da música com que eu tive. Quando eu vejo certos governantes ou pessoas que poderiam fazer a diferença tendo uma atitude, né? Eu vejo que, assim, quando se deparam com essas dificuldades, a primeira reação deles é usar uma continha de menos na parte da cultura. Eu acho que, assim, eles poderiam tirar a atenção de muitas outras coisas, tirar o foco. Não, mas eles vão primeiro na cultura ou primeiro aonde existe a parte musical. A política pública é a principal forma da gente voltar a ter o som da educação de uma forma muito melhor, porque sempre dá para melhorar, e fazer com que a música não morra, que a cultura de Poá volte aonde estava, né? Que volte a ser uma referência para as pessoas. Não basta ter os músicos aqui dentro e contratar músicos de fora para fazer eventos, por exemplo. A gente precisa que as pessoas voltem a enxergar as pessoas que existem dentro da cidade, né? Para que tudo isso continue nascendo, crescendo, só precisa de duas coisas: dedicação e força de vontade. Nas apresentações de Natal, a comunidade se movimentava para estar lá, né? No Expoá, no aniversário da cidade, nos eventos em geral que tinha na cidade, a orquestra estava lá, as pessoas iam lá, em especial para ver a orquestra. Podia ter show de trocentos artistas famosos, iam vir gente da cidade e de fora, mas a cidade em especial sempre se movimentou para ver a apresentação da orquestra. Né? Eu lembro que do começo ao fim, dificilmente eu vi uma apresentação vazia. A inauguração desse teatro, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes para a orquestra em si, sendo ainda como sons da educação. Acho que um fato que me marcou bastante foi eu ter sido um espalo umas vezes da orquestra, né? O espalo acho que é sempre uma coisa almejada pelos violinistas, né? Você é a pessoa que tá ali meio que liderando, né? Depois do maestro, você é um dos mais importantes, né? A função principal ali do espala, né? Caso falte o maestro, o espala tá ali responsável para que a orquestra não caia, né? Então, tão novinha e entendendo qual que é esse papel, né? Figurativamente naquele momento, mas que me fez entender a dimensão do que é a música clássica, do que é a cultura clássica e do que é fazer parte de um grupo artístico de orquestra, né? Tem integrantes que estão em Viena, tem na Rússia, e até os dias de hoje eu tenho contato com eles. E eles me veem, e hoje eles são muito melhores musicalmente do que eu, e eles me veem e falam: ô professor, tudo bom com o senhor? Que saudade! Então, assim, isso é muito marcante, foi muito marcante para mim. Bom, o que me move? É uma pergunta bem complicada. É o amor, cara. É a vontade de fazer, é o amor de fazer. Eu sou funcionário da prefeitura desde 1998 e eu estou me movendo desde 1998. Eu expresso aquilo através da música, então eu não toco só com técnica, eu toco com sentimento, eu toco com amor, eu toco com entrega. Amor. Acho que é a única palavra, assim, dos maiores sentimentos que poderia ter é amor. Exalar a arte para outras pessoas é o que move a nossa essência de verdade, né? Então, ver sempre as pessoas, tanto familiares quanto pessoas que não nos conheciam, chegarem em nós e abraçar e falar o quanto foi gostoso estar ali naquele momento, acho que foi uma forma de enxergar a vida diferente, sabe?
Então eu conseguia ver que uma coisa que aparentemente pra mim era pequena, porque eu faço aquilo todos os dias, mas pra outras pessoas que não têm acesso àquilo, né? Porque cultura não deveria ser um privilégio, né? Cultura é um direito fundamental de todas as pessoas, né? Então ter isso como um privilégio, conseguir entregar isso pras pessoas, realmente emociona. A mensagem que eu deixaria é: não tenha dúvidas em entrar numa orquestra, né? Vai mudar a sua vida. Não tenha medo ou só tenha coragem de experienciar algo novo. Todo desafio serve para nos fortalecer, né? Então, eu deixaria essa mensagem. Busque mudar a sua consciência, dar uma chance para algo novo. E realmente essa coisa nova pode transformar a sua vida para sempre.